Bom dia, hoje temos connosco o eurodeputado Paulo Casaca, que lançou recentemente o livro A Outra Invasão do Iraque, e é por aí mesmo que vamos começar, por este livro que foi lançado recentemente. Perguntava-lhe porquê este título, isto é, qual é a outra invasão do Iraque de que fala no seu livro? Muito bom dia, Catarina, e muito obrigado por este convite e por esta oportunidade de falar de um tema que muito me apaixona. Acho que o livro e o título do livro joga bastante com o grafismo, ou seja, quem olhar para a capa do livro entende imediatamente o que eu quero dizer. E quero dizer que por trás da invasão que todos conhecemos, a invasão ocidental, e que nós conhecemos inclusivamente pelos ecrãs da televisão, que seguiram as forças aliadas na sua caminhada nas autoestradas, nomeadamente aquela que vinha de Bassorá, mas também depois de Bassorá, depois de Bagdade, que seguiram grande parte da trajetória da invasão. O que as câmaras não fixaram foi o que se passou atrás. E que por trás desta estratégia, que é um pouco uma nova estratégia de guerra de Rumsfeld e não só, estava algo que foi de facto inconfessável, e esse algo foi a invasão real pelas secções iraquianas dos guardas revolucionários iranianos. Aliás, parte deles já estavam colocados em vários pontos do Iraque, a partir do norte, antes ainda da data oficial da invasão. Ora, é exatamente esse aspecto menos conhecido e menos valorizado de tudo o que está à volta desta invasão do Iraque que eu resolvi destacar para título. O livro é, digamos, mais do que isso. O livro é uma mistura de autobiografia, digamos, do capítulo médio oriental da minha vida, se quisermos, com reportagem, isso sem querer fazer concorrência desleal. Acho que tem alguma reportagem, tem alguma que no nosso país, digamos, é evidente que há repórteres de guerra que fizeram retratos magníficos do que estão aí citados, muitos deles, do Iraque, e portanto obviamente eu não estou a querer dizer que estou a concorrer nesse campeonato, mas há realmente muitos episódios que são jornalisticamente muito interessantes. Mas falando da invasão do Iraque, não da outra, mas da que nós conhecemos, no prefácio do professor Adriano Moreira, ele tem uma expressão curiosa, citando Platão, a dizer que foi uma mentira real. Essa invasão do Iraque foi mesmo uma mentira real? Bom, esse é, digamos, o aspecto mais chocante de tudo o que está à volta da invasão. Foi o facto de haver flagrantes mentiras que estiveram na sua base, nomeadamente as célebres armas de destruição maciça. Mas não só as armas de destruição maciça, ligado a isso está exatamente a ligação de Saddam Hussein à Al-Qaeda. São duas enormes mentiras. E é também um pouco, digamos, a análise do que está por trás dessas mentiras que se faz neste livro, recorrendo a dezenas de obras. Há de facto uma leitura de alguns anos da minha carreira do Parlamento Europeu. Li, então, em viagens de avião, li livros sobre livros que diziam respeito ao Iraque. Há também muita investigação feita através da própria internet, coisas que não estão publicadas, mas no final de toda essa investigação, acho que se pode ver um quadro em que há efetivamente uma vontade política grande da liderança americana, nomeadamente de George Bush, de procurar justificações para invadir o Iraque, não interessa como, isso é insufismável. Agora, a generalidade da opinião pública acha que isso é assim porque há uma grande estratégia por trás disso. Antes houvesse. Sinceramente, acho que não houve grande estratégia nenhuma por trás disso. Mas agora, 6 anos depois, com algum distanciamento já, e estando ainda no Parlamento, já estava nesta altura, ainda está, como é que foi possível que a Europa e que o mundo deixasse passar isso? Essa é a grande interrogação. Como é possível? Aliás, por isso é que eu me bati sistematicamente
porque se fizesse um inquérito parlamentar que estivesse ao nível da Comissão do 11 de Setembro nos Estados Unidos e que procurasse escalpelizar a razão pela qual os meios de informação e de decisão de todo o Ocidente foram desta forma envenenados, porque isso é fundamental percebermos o que aconteceu. Digamos, das duas uma, ou nós achamos que temos uns pérfidos mentirosos que fabricaram tudo isso, o que é, digamos, aquilo que grande parte da opinião pública pensa, bom, e perante estes factos é difícil não pensar isso, ou então temos outra visão dos factos, tentamos perceber o que é que aconteceu. Ora, aquilo que eu digo aí no livro, e que aliás desafio quem quer que seja a contestar os factos e as fontes que eu aí coloco, é que sistematicamente, quando aparece uma história de armas de destruição maciça, está alguém ligado ao Irão. Mas está mesmo a história mais famosa delas todas, que é aquela célebre história do Níger, do urânio no Níger, que é completamente falsificada, nada daquilo corresponde à verdade. Poderia ser um bocadinho inventada ou empolada, não. É 100% falsificada, do princípio até ao fim. Até os membros do governo do Níger que teriam atuado nem sequer estavam nessas posições na altura em que aquilo foi. Ou seja, até uma falsificação de baixa qualidade. Essa falsificação que é mais conhecida delas todas, porque foi citada num discurso da União do presidente George Bush, ela foi feita exatamente pela mesma equipa que fez o escândalo do Irão-Contras 20 anos antes, em 1985, que é um escândalo que muita gente se esquece, que de facto surpreenderá muita gente que pensa, bom, mas como é possível que o grande Satã e o eixo do mal se entendam, no fundo, tão bem e que cooperem num escândalo desta natureza. Isso já foi, de facto, a grande surpresa. Mas então defende que o Iraque foi uma espécie de desculpa para chegar ao Irão? De maneira nenhuma, isso é a ideia que ficou, quer dizer, digamos, essa teria sido uma lógica, se houvesse alguma lógica por trás desta atuação. O problema é que não houve, é que foi exatamente o contrário. O que nós verificamos é que por trás de todas as invenções e por trás das forças que levaram a desencadear a operação iraquiana estão de facto os dirigentes iranianos, que infiltraram de uma forma consequente e bem-sucedida inclusivamente os mecanismos de informação ocidentais. Esse é que é o grande drama, é a grande questão à qual, de facto, urge dar resposta. E, infelizmente, o Parlamento Europeu rejeitou as minhas propostas no sentido da constituição de uma grande comissão de inquérito, grande não numerosa, mas grande em meios, em profundidade, não no sentido de fazer aquela politicazinha do dia-a-dia, de dizer mal do George Bush, sinceramente, quer dizer, isso é daquelas coisas que já não valia a pena, porque toda a santa gente dizia mal. Mas defende, por exemplo, que seja criado um tribunal internacional para condenar quem esteve por trás dessa invasão? Olha, o que eu defendo, tenho defendido e repito, está aí nesse livro, é que da mesma maneira e pelas mesmas razões que foi foi feita uma investigação internacional, foi nomeado um procurador para dirigir essa investigação e está a constituir-se um tribunal internacional para julgar o assassínio de Rafik Hariri, deveria ser feito o mesmo em relação, eu não direi, porque será impossível, em relação às dezenas ou centenas de milhares de assassinados no Iraque, mas eu diria aos casos mais claros, típicos, e que, se fôssemos a esses, acho que provavelmente chegaríamos a tudo o resto. Sérgio Vieira de Mello, representante das Nações Unidas, quem é que de facto fez o complô que o levou à morte? Por que razão é que, quando aparece alguém que supostamente terá estado envolvido na conspiração que levou àquele ataque suicida que levou à morte de Sérgio Vieira de Mello, as autoridades iraquianas, contra os apelos veementes das Nações Unidas, tratam logo de o sentenciar e o executar, fazê-lo desaparecer? Por que razão?
há esta pressa. E, em segundo lugar, o atentado no Parlamento iraquiano, que vitimou o meu colega e fundador comigo do Iraque com o Futuro, o Mohamed Al-Awad, que é feito por um bombista suicida que entra no Parlamento iraquiano, numa altura em que, inexplicavelmente, não havia qualquer detecção de metais. Naquele dia e no anterior foram desligados os sistemas, que, de acordo com aquilo que foi dito na imprensa, teria como objetivo lançar o caos dentro do Parlamento, mas ele, de facto, passa há uma hora no átrio que estava apinhado de gente e não se faz rebentar aí, e vira à esquerda, e desce escadas, e vira à direita, e por aí fora, e vai uma pessoa precisa, não vai, não, é completamente falsa a imagem que foi dada e que infelizmente foi transmitida na imprensa. Puxando para o lado ocidental, ou seja, agora, por exemplo, com o recente conflito em Gaza, o Parlamento Europeu e a ONU aprenderam de facto alguma coisa com a invasão do Iraque? Ou agora, recentemente, sentiu que a passividade foi a mesma? Não, vamos lá ver. Eu, aliás, não acho que tenha havido passividade. Eu devo-lhe dizer que passividade houve durante anos quando, perante uma situação que se estava a tornar absolutamente insustentável. Porque durante anos a fio, repara, o que aconteceu é que há um passo israelita, tanto a norte como a sul, de retirada, de desocupação e de entrega a outras forças, portanto, o território que estava antes ocupado. Bom, e em vez de com isso se caminhar no sentido da paz, foi exatamente o contrário, quer dizer, recrudesceram os ataques, nomeadamente Gaza, que eu conheço bem a zona e conheço muita gente que foi alvo daqueles mísseis que diariamente eram e continuam a ser lançados. Bom, perante aquela situação, eu acho que a comunidade internacional, e inclusive os vizinhos, eu faço parte de uma das associações de amizade com o Egito no Parlamento Europeu, mas sinceramente acho que se queria evitar aquilo, era bom evitar-se aquilo que se estava a desenrolar. Isso é que me parece o fundamental. É claro que eu acho que aquilo foi uma péssima opção. Não resolveu coisa nenhuma, aliás, está à vista, os ataques com mísseis continuam, como se davam antes daquela operação militar em Gaza. Não houve, de facto, ninguém que pudesse de fora controlar as coisas. Fala-se da existência de crimes de guerra e acho que isso deveria, de facto, ser investigado. Em qualquer caso, devo-lhe dizer que não há comparação possível com a dimensão do que se passou no Iraque. Absolutamente nenhuma. Porque estamos a falar, a ordem de grandeza é outra, completamente diferente. Há um massacre generalizado que se deu no Iraque, nomeadamente a partir de 2005, em 2006 e em 2007, que deve constar num dos grandes genocídios a que a humanidade assistiu nos últimos 100 anos. Recuando agora outra vez à decisão em 2003 de invadir o Iraque, nós portugueses também ficamos muito ligados a isso, nomeadamente por causa de Durão Barroso. Olha, felizmente não é muito conhecido esse facto entre os iraquianos, porque lembro-me perfeito, aliás, é um dos episódios mais caricatos pela qual eu passei no Iraque, quando caí nas mãos de uma patrulha dos Fedayeen de Saddam Hussein, um ano depois da invasão, continuavam operacionais, numa zona ao pé do lago Tartar. Bom, e fiz de conta, aliás foi isso que me foi indicado pelo condutor, fiz de conta que era de nacionalidade francesa, trabalhar numa ONG francesa. Eles provavelmente não saberiam ler os caracteres latinos para perceber que de facto isso não era verdade, estava bem escrito Portugal na capa do passaporte, mas sabe que ninguém sabia ali que Portugal fazia parte da coligação norte-americana. Isso de facto foi uma sorte para mim também, digamos, mostra que de facto nós acabámos por não ser muito relevantes nessa operação, mas de facto nós participámos, Portugal participou através das suas instâncias, das suas autoridades, e acho que desse ponto de vista também tem algo a dizer, também deve responder de alguma maneira. Aliás, devo-lhe dizer que, digamos, nós não podemos apenas dizer que, bom, o problema é dos americanos, claro que é, mas é também nosso, porque Portugal... Sim, mas perguntava-lhe por estarmos na iminência de Durão Barroso ser reeleito como Presidente da Comissão Europeia. Vê isso com bons olhos?
Olha, sabe que eu tive a oportunidade de falar com o Sr. Presidente da Comissão Europeia várias vezes sobre isso. Independentemente de lhe dizer, aliás, já lhe vou responder a essa segunda questão, vou dizer claramente, eu estou em desacordo com o facto de, e ainda há pouco tempo vi o Primeiro-Ministro britânico Gordon Brown dizer que sim senhor, que ele devia ser o próximo Presidente da Comissão Europeia. Eu estou em desacordo com isso porque acho que a Comissão Europeia deveria ser decidida pelas eleições. Não devia ser decidida em nenhuma, digamos, em nenhuma sala com os dirigentes a fazer negócios. No entanto, parece haver uma grande unanimidade na Europa. Exatamente. Ou seja, eu acho que as eleições devem ser feitas antes da designação para os cargos e não o contrário, não é? As eleições não devem servir para se ratificar aquilo que foi decidido por outrem. Não. Acho que as eleições para o Parlamento Europeu deveriam ter como principal objetivo saber quem vai ser a próxima Comissão Europeia, qual vai ser o seu programa, qual a política europeia que nos interessa. É isso. E eu, como socialista, acho que naturalmente não me iria rever na figura do Dr. Durão Barroso. No entanto, peço desculpa por interromper, José Sócrates, a figura maior do socialismo José em Portugal, Sócrates e todos os outros dirigentes socialistas... Já veio dizer que está satisfeito. Exatamente. É uma coisa que eu não consigo entender, eu já o declarei várias vezes e reafirmo aqui, não consigo entender que os socialistas europeus, repare que em Portugal, aquilo que foi feito, nomeadamente pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que foi uma declaração de que Portugal se sentiria muito honrado em ter como Presidente da Comissão Europeia Durão Barroso, acho que é exatamente o que era preciso fazer-se. Acho que nós temos que aprender a separar aquilo que é a posição diplomática portuguesa, e a diplomacia portuguesa teria sempre que ter essa posição, com aquilo que é a discussão política, dos programas políticos. Que políticas queremos para a Europa? Acho que nós já somos suficientemente maduros. Digamos, seria a mesma coisa do que se dissermos, como cidadão da cidade do Porto, por exemplo, os cidadãos, alguém que represente, sei lá, que tenha qualquer posição no Porto, fica muito honrado porque alguém, o Dr. Rui Rio, ou sei lá quem, natural do Porto, seja Primeiro-Ministro. Acho muito bem que sim. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que os socialistas acham que deve ser alguém da direita ou vice-versa. Não faz sentido. É uma coisa que não, é um absurdo total. E eu estou em desacordo total. Isto é, digamos, a minha primeira explicação para lhe dizer que tive a oportunidade, de facto, independentemente disso, de falar com o Dr. Durão Barroso sobre isto, e ele garantiu-me que ele estava convencidíssimo de todas aquelas histórias. Ou seja, estava convencidíssimo das armas de destruição maciça e da ligação à Al-Qaeda. Mais que os serviços de informação, não só os americanos, mas também os europeus, apontavam para a mesma direção. E eu estou convencido que ele estava a dizer a verdade, devo dizer. Aliás, pessoalmente, tenho imensa estima pelo Dr. Durão Barroso, devo dizer, e também como português, é claro que me parece que é positivo que haja alguém português à frente da Comissão Europeia. Agora, eu sou socialista, acho que há questões que interessam a toda a Europa, acho que esta crise demonstrou que uma visão conservadora e liberal, extremamente liberal, da atividade económica, mostrou que não funciona, que não é a mais indicada, e, portanto, quem personifica essa opção é, de facto, o Dr. Durão Barroso. É claro que Mas, como socialista, pergunto-lhe também, está satisfeito com a opção por Vital Moreira? Naturalmente, é uma pessoa digamos, um grande perfil, é uma pessoa que, aliás, já se tinha mostrado heterodoxo na questão do Tratado de Lisboa, foi das pessoas mais críticas e, portanto, tem, de facto, grandes predicados nesse domínio. É uma opção que foi tomada que, desse ponto de vista, me satisfaz. Creio que vai ser necessário alguma pedagogia junto dele para lhe explicar o que é a realidade das regiões ultraperiféricas, que eu penso que ele demonstrou ao longo destes últimos anos ter alguma dificuldade em entender isso, mas eu acho que é uma coisa que ele poderá, com certeza, corrigir e que poderá perceber melhor por que razão é que nós temos, quer nos Açores, quer na Madeira, políticas que são diferenciadas em relação às outras, e estou confiante que isso não vai impedi-lo de se aperceber da totalidade das questões que tem perante si.
Falou aí também do Tratado de Lisboa, que é um tema sempre atual e que esta semana, por causa da demissão do primeiro-ministro checo, levantaram-se outra vez algumas dúvidas em relação à ratificação. Acha que realmente está a andar mais para trás do que para a frente o Tratado de Lisboa? Repare, o Tratado de Lisboa, no fundo, é preciso ter em conta que a sua história começa há já quase 20 anos, não é? Porque há já quase 20 anos que temos o Tratado de Maastricht, que aliás foi assinado em Guimarães, é bom que se tenha isso em conta, que digamos que não atingiu os objetivos que tinham sido fixados e que disse que era necessário prosseguir através de convenções, novas reformulações para se obter um novo tratado e, portanto, é a partir daqui, isto é um romance tem 20 anos, de facto. Eu diria já não chegaria, já não é demais, não são anos a mais? Exatamente, era aí que eu queria chegar. Acho que é um dos grandes problemas da Europa. E, aliás, acho que o Vital Moreira é um dos pontos a favor que eu marcaria naquilo que ele tem a dar. Ter percebido isso. Nós tivemos há 20 anos, pelo menos, dominados por esta noção de que vamos encontrar a Constituição ideal. Isto parece-me um idealismo platónico, no pior sentido do termo. Não tanto aquele de que falava o professor Adriano Moreira há pouco. E acho que é um dos grandes problemas que nós temos na Europa. É a visão de que... Acredita que vai ser resolvido? Isso não sei, sinceramente não sei. Não sei, isto é mais um dos vários incidentes que, sinceramente, não acho que seja... Mas não é prioritário para a Europa? Eu acho que não. Se me está a perguntar a minha opinião, ou seja, aquela visão de que o Tratado de Lisboa vai resolver todos os problemas de funcionamento da Europa e vai dar-lhe um novo desígnio para fazer isso, eu acho que não. Eu acho que o Tratado de Lisboa não pode, de forma alguma, ser contestado, digamos, Portugal, ou mesmo os Açores, ou seja quem for, não pode aparecer como mal da fita, não pode fazer a figura que a República Checa está a fazer. De facto, acho que não. Acho que é uma figura má, inclusive para a República Checa. Não se vai sair bem disso. Está, no fundo, a criar crispações em torno do passado, em torno do alargamento, está, no fundo, a levar a que toda a Europa se questione a si mesma. Acho que é um episódio, desse ponto de vista, lamentável e, portanto, se Portugal estivesse a fazer o que está agora a fazer a República Checa, estaria certamente extremamente preocupado com o meu país. Portanto, não sou favorável a que Portugal venha a ser, digamos, o mal da fita. Agora, posto isto, eu demagogia não faço, nunca fiz. Nem estou a pensar em fazê-la em lado nenhum na minha vida política. E, portanto, dizer aos cidadãos portugueses, meus caros, aqui está a solução para os vossos problemas. O Tratado de Lisboa, isso nunca direi. Nem disse. Durante todos estes anos nunca o disse, mas acho que é um tratado que terá talvez milhares de alterações. Aquilo é difícil numerá-las. Aliás, é difícil alguém ter uma percepção completa e exaustiva de tudo aquilo que vai querer dizer. É muito difícil. E, portanto, há muita coisa ali que é muito positiva, devo-lhe dizer, coisas pelas quais eu me bati, nomeadamente em termos de co-decisão do Parlamento Europeu. Agora, o que há de mais importante ali, o que é, na minha opinião, a tentativa dos grandes Estados europeus de retomar em mãos o processo europeu e retomá-lo numa lógica de diretório, numa lógica que é muito perigosa. O problema não é Portugal vai perder peso, não perde peso, não é isso. Temos que pensar de uma forma europeia, temos que pensar em grande. Ora, em grande o problema é que o diretório é uma má solução, sempre foi. Basta, aliás, olhar para a história, ver o que é que aconteceu depois da Conferência de Viena. É uma péssima solução para a Europa. Aliás, já está a ser ensaiada a avant la lettre, ou seja, contrariamente àquilo que a generalidade das pessoas pensam, que vem o tratado e depois fica tudo diferente. Não, o tratado é, no fundo, uma peça de um processo. E aquilo que nós assistimos com o Presidente Sarkozy no semestre passado foi exatamente o ensaio do Tratado de Lisboa, ou seja, uma França que, por ser grande, achava que tinha que ser ela a marcar o ritmo da Europa e a ditar como é que as coisas iam ser feitas. E eu acho, contrariamente, aliás, a muita outra gente que acha que foi um enorme sucesso a presidência de Sarkozy. Eu acho que não. Acho que não. Rotundamente, acho que não. Acho que foi uma presidência que colocou muito em perigo a coerência e a capacidade de afirmação da Europa. Eu acho que só há um caminho para a construção europeia, para uma sólida construção europeia, que é o caminho democrático,
federalista. Eu sou claramente federalista. Sou por uma Europa federal que tenha digamos, competências mais alargadas em muitos domínios, onde eu acho que claramente está a falhar a Europa. Precisamos de mais Europa, mas só podemos ter mais Europa com mais democracia. Por último, queria só perguntar-lhe, está há pouco tempo de terminar o seu mandato na Europa e vai ser candidato pelo PS à Câmara de Ponta Delgada. É um desafio completamente diferente ao qual se propõe. Repare, eu acho que nós, quando estamos na atividade política, temos que ter como uma das principais preocupações a capacidade de trazer experiências, pontos de vista e noções de um nível de governação ou um nível de fazer política para o outro. Eu tenho como uma das grandes preocupações exatamente trazer para o nosso país e concretamente para os Açores e para o município de Ponta Delgada coisas que para mim se tornaram evidentes pela minha experiência internacional e europeia. Digo-lhe, por exemplo, o caso da educação, que é para mim o mais claro. Eu acho que nós, aliás, saiu a semana passada, o público fez muito, digamos, destacou muito um estudo que nos diz basicamente que o futuro profissional de todos nós já está decidido aos 18 anos. Acabou. Quer dizer, a partir daí, o que se pode fazer é já muito pouco. A educação é absolutamente decisiva. Ora, quando nós estamos perante um avançar da globalização, e não só da globalização, mas como da passagem do centro de gravidade da economia global para o sul e leste da Ásia, quando nós temos a consciência de que uma criança com 5 ou 6 anos aprende muitíssimo mais facilmente qualquer língua do que uma criança já mais velha e então do que um adulto, não haja a mínima dúvida. Eu acho que é preciso trazer este desafio das línguas para junto de nós. Acho que é fundamental para que uma criança nascida numa freguesia rural do concelho de Ponta Delgada, que tenha, de facto, capacidades excepcionais, eu estou aqui a falar de uma coisa que não é teoria, é prática, porque eu já os vi, já foram meus alunos na Universidade dos Açores, é preciso que essa criança possa encontrar os mesmos meios para desenvolver essa capacidade que tem uma criança que está no centro da Europa. Ora, e com esta ideia que vamos terminar, já estamos em cima do tempo, obrigada pela conversa. Foi assim que ficamos com o eurodeputado Paulo Casaca, que está agora a terminar o seu mandato e vai ser o candidato socialista à Câmara de Ponta Delgada. Bom dia.